Você pode estar indo dormir todas as noites com mais resíduos se acumulando dentro do seu corpo, enquanto os seus rins talvez já não estejam filtrando com a mesma força de antes. E a parte que mais me preocupa é justamente esta: rim que enfraquece quase nunca avisa com dor. Ele vai ficando cansado em silêncio, sem gritar, sem doer, até o dia em que o problema já está avançado. Ao longo dos meus anos de consultório, eu percebi um padrão que se repete. A pessoa acorda se sentindo mais pesada do que o normal. No fim do dia, os pés amanhecem meio inchados. À noite, levanta 2, 3 vezes para ir ao banheiro. A pressão começa a subir devagar. E aquele cansaço aparece mesmo sem ter feito grande esforço. E aí vem a frase que eu mais escuto. Ah, doutora, deve ser só a idade. Mas e se não for só a idade? E se for o seu corpo tentando te avisar que os seus rins estão pedindo ajuda? Eu costumo lembrar os meus pacientes de uma coisa importante. Não espere os seus exames de rim ficarem ruins para só então começar a prestar atenção. Porque quando o rim finalmente fala alto, o problema já vinha sendo construído em silêncio há muito tempo. Agora, a boa notícia. Existem 5 frutas bem comuns que você encontra em qualquer feira que ajudam a dar suporte aos seus rins enquanto eles filtram os resíduos naturalmente, inclusive enquanto você dorme. Elas ajudam o corpo a combater a inflamação, a reduzir o estresse oxidativo e a proteger aqueles filtros delicados que ficam dentro dos rins. Só que tem um detalhe que a maioria das pessoas deixa passar. Muita gente come a fruta certa, mas do jeito errado. Espremem tudo e jogam a fibra fora. Compram a versão seca, cheia de açúcar. Comem demais bem na hora de dormir. Ou comem a casca sem lavar direito, com resíduo de agrotóxico. E um errinho desses transforma um alimento amigo do rim em mais uma coisa que o seu rim vai ter que trabalhar dobrado para dar conta. Hoje eu vou te mostrar essas 5 frutas, como comer cada uma do jeito certo e quais erros você precisa parar de cometer a partir de agora. E fique comigo até a número 1, porque é doce, refrescante, fácil de achar e a parte que quase todo mundo joga no lixo pode ser uma das mais valiosas para o seu rim. Vamos começar pela fruta número 5. O mirtilo. Ele é pequenininho, mas não subestime. Para quem passou dos 50 e se preocupa com rim, com pressão, com açúcar no sangue ou com inflamação, o mirtilo merece um lugar no dia a dia. A primeira razão é simples. Ele é naturalmente baixo em sódio, fósforo e potássio. E isso importa muito, porque quando o rim não está mais tão forte, o corpo tem mais dificuldade de equilibrar esses minerais. Escolher alimentos mais leves para o rim faz toda a diferença. O mirtilo também tem antocianinas, aqueles compostos que dão a cor azul profunda e arroxeada. Elas ajudam a combater o estresse oxidativo, a baixar a inflamação e a proteger os vasos sanguíneos. E aqui eu preciso te lembrar de uma coisa: pressão alta é um dos inimigos mais silenciosos do rim. Quando o vaso sanguíneo se danifica, o fluxo de sangue para o rim também sofre. Pense nos seus rins como 2 filtros muito finos. Se o sangue chega neles com pressão demais, esses filtros se desgastam mais rápido. E tem mais uma coisa sobre o mirtilo que muita gente ignora, e que eu vou te contar já já. O mirtilo também é bastante falado pela ligação com a saúde do trato urinário. Alguns compostos dele dificultam que a bactéria grude na parede do trato urinário. Isso é especialmente importante para quem tem mais idade, porque uma infecção urinária deixa o corpo fraco, cansado e ainda cria estresse extra para o rim. Mas veja bem, aqui está o detalhe que eu prometi. O jeito de comer o mirtilo importa. O melhor é ele fresco e inteiro. Não cozinhe demais e sempre que puder, prefira orgânico. Na hora de comprar, procure bagas de azul profundo ou arroxeado, com aquela leve camada natural por fora. Sinal de fruta madura e fresca. Fuja das que estão claras, esverdeadas ou murchas. E se comprar o mirtilo comum, lave muito bem. Enxague em água limpa ou deixe de molho um instante em água com um pouco de bicarbonato. E enxague de novo. Não pule esse passo. Resíduo de agrotóxico é mais uma coisa que o seu corpo vai ter que processar. Como dizia minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Coma um punhado pela manhã, jogue na aveia ou como lanche simples. Só não transforme em sobremesa açucarada. Mirtilo é melhor inteiro, puro e limpo. E agora vamos para a fruta número 4. É muito conhecida, mas quase todo mundo remove justamente a parte mais importante dela. Número 4. A maçã. Você já ouviu aquele ditado, uma maçã por dia mantém o médico longe?
Pode parecer coisa antiga, mas quando o assunto é rim, a maçã realmente tem seu valor. Ela é fácil de achar, fácil de comer e cai bem para quem tem mais idade. Também é relativamente baixa em sódio, potássio e fósforo, o que a coloca entre as frutas mais amigas do rim. Mas o maior benefício não é a doçura suave, é a fibra, principalmente a pectina, uma fibra solúvel que ajuda o intestino, ajuda no controle do açúcar no sangue e ajuda a manter o peso. À primeira vista, parece que isso não tem nada a ver com o rim, mas tem tudo a ver. Diabetes, obesidade e pressão alta vão enfraquecendo o rim com o passar do tempo. A fibra da maçã funciona como uma vassoura macia, que ajuda a digestão a fluir melhor e alivia parte da carga do corpo. A maçã ainda tem antioxidantes como quercetina, antocianinas e ácido clorogênico, que ajudam o corpo a enfrentar a inflamação e o estresse oxidativo. A quercetina, em especial, é bastante ligada ao suporte da pressão arterial. E como eu já disse, pressão estável é um dos melhores presentes que você pode dar ao seu rim. Mas aqui vem um erro comuníssimo. Muita gente descasca a maçã. E o problema é que a casca guarda boa parte da fibra e dos antioxidantes. Ao tirar a casca, você joga fora uma das partes mais valiosas. Claro, só coma a casca se lavar muito bem, ou prefira a maçã orgânica. A maçã comum pode ter resíduo de agrotóxico, então nada de pegar e morder sem lavar. E a maçã seca tem gosto bom, mas costuma perder vitamina C, concentra o açúcar e muitas marcas ainda adicionam mais açúcar. Para quem cuida do rim ou do açúcar no sangue, não é a melhor escolha para o dia a dia. O suco de maçã de caixinha é parecido. Parece saudável, mas quase sempre perdeu a fibra e ganhou açúcar. Uma maçã inteira é quase sempre melhor do que um copo de suco doce. Na hora de escolher, procure maçã firme na mão, com casca fresca e brilhante. Se o cabinho ainda estiver preso, melhor. Costuma indicar fruta mais nova. Uma maçã inteira, bem lavada, comida devagar, muitas vezes já é o suficiente. A próxima é a fruta número 3. É azedinha de um vermelho bem escuro e há anos é conhecida por dar suporte à saúde urinária. Número 3. O cranberry. O cranberry é aquela frutinha pequena e ácida, com uma reputação enorme quando o assunto é rim e trato urinário. Assim como o mirtilo, é baixo em sódio, potássio e fósforo, o que combina bem com quem precisa de uma dieta mais leve para o rim. A grande força dele está nos antioxidantes. Tem vitamina C, flavonoides, quercetina, antocianinas, ácidos fenólicos e resveratrol. Mas o cranberry é especialmente conhecido por um grupo de compostos chamados proantocianidinas, os famosos PECs. Esses compostos foram estudados porque ajudam a impedir que a bactéria grude na parede do trato urinário. E isso importa, porque quando a bactéria adere ali, pode causar infecção, ardência ao urinar, vontade frequente de ir ao banheiro, cansaço e desconforto. Para quem tem mais idade, infecção urinária não é só um incômodo. Se não for cuidada direito, mexe com a saúde toda. Mas eu preciso ser bem clara com você. O cranberry pode ajudar a prevenir, a reduzir o risco de infecção em algumas pessoas. Ele não trata a infecção que já está ativa. Se você já sente dor ao urinar, febre, dor nas costas, urina com cheiro estranho ou sangue na urina, procure um médico. Não tente resolver com fruta ou suco. É aqui que muita gente se confunde. A pessoa ouve que cranberry é bom para o trato urinário e sai comprando suco de cranberry de caixinha para tomar todo dia. Só que a maioria desses sucos tem açúcar demais. E açúcar demais não é bom para o sangue, não é bom para o peso. E com o tempo, não é o que o seu rim precisa. O melhor é o cranberry fresco ou congelado, em quantidade moderada. Jogue na aveia, na salada ou num smoothie sem açúcar. Ao escolher fresco, procure frutas vermelhas firmes, carnudas e brilhantes. Um vermelho mais intenso costuma indicar fruta madura, com mais compostos bons. O cranberry seco é outra história, exige cuidado, porque costuma ser adoçado para disfarçar o azedume. Uma pequena quantidade, tudo bem, mas se você comer como se fosse doce todos os dias, principalmente à noite, pode estar tomando muito mais açúcar do que imagina. Agora vamos para a fruta número 2. É doce, suculenta, fácil de comer, mas é uma fruta que você precisa escolher com atenção e comer do jeito certo. Número 2. A uva. A uva é queridinha de muita gente. É doce, suculenta, fácil de beliscar. Para o rim, ela merece atenção porque tem água e antioxidantes.
Quando o corpo está bem hidratado, o rim tem condições melhores de filtrar o sangue e produzir urina. Faz parte do processo natural do corpo de eliminar resíduo. Mas guarde uma coisa: se o seu médico mandou você reduzir líquidos por causa de doença renal, insuficiência cardíaca ou inchaço, não saia comendo grandes quantidades de frutas cheias de água. Até o alimento saudável precisa da porção certa. A uva também tem resveratrol, aquele antioxidante estudado pelo papel em reduzir inflamação e estresse oxidativo. Ele aparece em maior quantidade nas cascas mais escuras das uvas vermelhas, roxas e pretas. Além dele, a uva traz flavonoides, catequinas, antocianinas e proantocianidinas, que ajudam a proteger as células do dano ligado à inflamação e à oxidação. Ou seja, a uva bem escolhida e bem consumida pode fazer parte de uma dieta que apoia o rim e o coração. Mas tem alguns cuidados. Primeiro, uva é fácil demais de exagerar. Você senta para ver televisão, coloca um cacho do lado e, quando percebe, comeu tudo. Para quem controla o açúcar no sangue, isso não é bom hábito. Segundo, uva passa não é a mesma coisa que uva fresca. Ela é seca, sem a água, com o açúcar concentrado e é ainda mais fácil de comer além da conta. Geleia de uva e suco de uva de caixinha também costumam ser cheios de açúcar. Terceiro, lave a uva muito bem, se puder, orgânica. Se não, enxague em água corrente. Deixe de molho um pouquinho e enxague de novo antes de comer. Escolha uvas firmes, roliças, de cor viva, com o cabo verde e flexível. A uva quase não amadurece depois de colhida, então prefira as que já parecem maduras. E sobre a semente, ela tem alguns antioxidantes, mas nem todo mundo gosta de mastigar. Se você pensa em tomar extrato de semente de uva como suplemento, converse com o seu médico antes, principalmente se você usa anticoagulante, como aspirina ou varfarina. Com uva, o lema é este: fresca é melhor e moderação é mais inteligente. E agora chegamos à fruta número 1. Muita gente come no verão, mas quase ninguém percebe de quantas formas ela apoia o rim. Número 1. A melancia. A melancia é tão comum que a maioria pensa nela só como fruta refrescante de verão. Mas para o rim, ela tem benefícios importantes. Primeiro, é muito rica em água. Quando você come melancia, o corpo recebe uma hidratação suave que ajuda a produção de urina e o processo natural de eliminar resíduo. E olha, para quem tem mais idade, a sede às vezes não vem tão forte quanto antes. Tem gente que passa o dia bebendo pouquíssima água e nem se dá conta. Por isso, alimentos ricos em água, como a melancia, ajudam. Mas, de novo, se o seu médico pediu para limitar líquidos ou potássio, pergunte antes de comer muita melancia. A melancia também é relativamente baixa em oxalatos, aqueles compostos ligados a certos tipos de pedra no rim. Então, para quem precisa se cuidar em relação a pedras, ela pode ser uma escolha mais suave do que outros alimentos. A força seguinte vem da cor vermelha. A polpa vermelha tem licopeno, o mesmo antioxidante do tomate, que ajuda o corpo a enfrentar o estresse oxidativo e a inflamação, dois fatores sempre citados quando falamos de dano celular e rim. E ainda tem a citrulina, um aminoácido que ajuda o corpo a produzir arginina, que por sua vez apoia a produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem, favorecendo um fluxo de sangue mais suave. E o seu rim precisa de fluxo equilibrado para trabalhar bem. Por isso, a melancia não é só uma fruta gelada e doce para o dia quente. Usada do jeito certo, ela apoia pressão, circulação e rim. Mas o maior erro com a melancia é comer demais, especialmente à noite. Ela tem muita água, então o exagero faz você acordar para ir ao banheiro várias vezes. E para quem controla o açúcar, comer muita de uma vez também não é boa ideia. O caminho é simples. Quantidade moderada, melancia madura de verdade, e lave a casca por fora antes de cortar. Muita gente esquece disso. A faca passa de fora para dentro, então se a casca está suja, com bactéria ou produto químico, tudo isso vai parar na parte que você come. Na hora de escolher, procure aquela mancha amarela cremosa embaixo, sinal de que amadureceu no campo. Pegue uma que pareça pesada para o tamanho, com a casca sem rachaduras profundas nem pontos moles. E um detalhe curioso, a parte branca perto da casca e as sementes também guardam alguns compostos bons. Muita gente joga fora na hora, mas você pode usar um pouco daquela parte branca num smoothie, se cair bem para o seu gosto e a sua digestão. Não precisa de nada radical,
nem de quantidade enorme. Só precisa saber escolher e usar do jeito certo. Então já passamos pelas 5 frutas que apoiam a saúde do rim: mirtilo, maçã, cranberry, uva e melancia. O que todas têm em comum? São ricas em antioxidantes, ajudam a controlar a inflamação, apoiam os vasos sanguíneos, ajudam o corpo a manter uma hidratação saudável e favorecem o processo natural de eliminar resíduo. Mas guarde isto com clareza. Fruta ser saudável não significa que você pode comer sem limite. Se você tem doença renal crônica, diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, inchaço ou se usa algum remédio, converse com o seu médico ou com um nutricionista antes de mudar a alimentação. Cada pessoa é diferente. O que faz bem para uma pode não servir para outra. E para cuidar do rim a longo prazo, a fruta é só uma parte. Você ainda precisa de variedade de verduras e legumes, gorduras boas, menos sal, menos ultraprocessado, menos bebida açucarada, sono suficiente e movimento seguro para o seu corpo. Acima de tudo, não espere o seu corpo soar o alarme para só então começar a cuidar do rim. Se você vive cansado, se os pés incham, se acorda várias vezes à noite para urinar, se a pressão continua subindo ou se notou algo diferente, procure se examinar. Descobrir cedo é sempre melhor do que deixar o problema ir longe demais. Antes de terminar, me conta uma coisa. Dessas 5 frutas, qual você come com mais frequência? Mirtilo, maçã, cranberry, uva ou melancia? E o que você vai escolher hoje à noite? Vai continuar comendo do mesmo jeito, por costume, ou vai começar a escolher a fruta certa, do jeito certo, para apoiar o seu rim um dia de cada vez? Essas frutas não são milagre. Elas não curam doença de rim da noite para o dia, e este vídeo não substitui a orientação do seu médico. Mas, quando você escolhe bem, come do jeito certo e respeita as porções, elas viram uma parte simples da sua rotina. Elas ajudam a apoiar o processo natural de filtragem, ajudam a aliviar a sobrecarga do rim e ajudam você a cuidar melhor da saúde à medida que os anos passam. Porque na maioria das vezes, o problema renal não vem de um grande erro. Ele vem de pequenos hábitos repetidos dia após dia. Um copo de suco doce demais, um punhado de fruta seca comido sem pensar, uma maçã com a melhor parte descascada, um cacho de uva mal lavado, ou aquele lanchinho antes de dormir que faz o rim trabalhar mais. E a boa notícia é que a saúde também começa com pequenas escolhas. Uma maçã inteira bem lavada, um punhado de mirtilo fresco, alguns pedaços de melancia, um instante de pausa antes de pegar o suco de caixinha, um momento em que você se pergunta: isso é mesmo bom para o meu corpo? Cuidar da saúde do jeito certo não é ouvir uma coisa e sair correndo atrás dela. É entender o seu corpo, observar como ele responde e buscar orientação profissional quando precisar. O que eu espero que você leve do vídeo de hoje não é medo, é consciência. Consciência para não ignorar o cansaço, os pés inchados, o xixi da madrugada ou a pressão subindo como se fosse só a idade chegando. Consciência de que o rim costuma ficar calado por muito tempo antes de finalmente falar. E consciência para cuidar do seu corpo mais cedo, com mais gentileza e mais sabedoria. Você não precisa mudar a vida inteira da noite para o dia. Só precisa começar com uma escolha melhor na próxima refeição. Uma fruta inteira no lugar do suco açucarado. Uma porção razoável no lugar do exagero. Um instante para ler o rótulo. Aquele check-up que você vem adiando faz tempo. Envelhecer não significa ficar mais fraco. O seu corpo ainda está te ouvindo. Ainda está tentando se recuperar. Ainda trabalha por você todos os dias, até enquanto você dorme, e os seus rins fazem o mesmo, em silêncio, com fidelidade, sem reclamar. Então seja mais gentil com eles. Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso. E se inscreva no Senior Food Coach para mais dicas de nutrição simples e fáceis de seguir para a vida depois dos 50 e dos 60. E antes de ir, deixe um comentário aqui embaixo. Das 5 frutas de hoje, qual você vai colocar no prato primeiro? Mirtilo, maçã, cranberry, uva ou melancia? A escolha está nas suas mãos. Não precisa ter pressa, não precisa ser perfeito. Comece com uma refeição melhor, um hábito mais gentil, uma decisão mais carinhosa com os seus rins, com o seu coração e com esse corpo que te carregou por todos esses anos. Desejo a você um dia tranquilo, saudável e cheio de energia. E como sempre, respire fundo, meu amigo.